Boa noite a todos e a todas aqui presentes, aos nossos amigos internautas que nos acompanham através da internet. Gostaria de agradecer ao Grupo Semearte que esteve no início do nosso encontro dessa noite. É sempre um presente quando nós somos recepcionados com música. Isso nos ajuda a acalmar, os nossos corações, a entrar numa sintonia coletiva bem positiva. Então, imensamente grata ao grupo que esteve conosco essa noite. Muito feliz também de estar essa noite aqui, continuando as comemorações do aniversário de 162 anos do Livro dos Espíritos e o aniversário da nossa casa, que agora em abril, mais particularmente na última quarta-feira, fez aniversário de 17 anos. É uma gratidão imensa. Acho que Leidson não está aqui, mas eu me senti muito saudosa na sua palestra na quarta-feira, em que pôde, de certa forma, apresentar os trabalhos dessa casa, as atividades, fazer um retrospecto histórico da SEJA e da imensa gratidão de fazer parte dessa família. A SEJA não é apenas uma casa, materialmente falando. A SEJA é uma família, ela representa um entrelaçamento de trabalho, de afetividade, de auxílio, de encarnados com encarnados, de encarnados com desencarnados, desencarnados com desencarnados. Estamos aqui vivenciando esse elo de compartilhamento de vida, de espiritualidade, de aprendizado. Então, estou muito feliz, de estar aqui essa noite e trabalhando como, de certa forma, uma forma de estar homenageando um pouco Kardec, o presente que é para todos nós termos contato com a doutrina espírita, esse mês em que nós celebramos 162 anos da publicação do Livro dos Espíritos, talvez esse maior compromisso em darmos um pouco mais a atenção a uma de suas publicações. Então, o tema da palestra de hoje, O Homem no Mundo, é justamente um recorte, uma atenção que nós vamos dar a esse texto com esse mesmo tema, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. E aí nós vamos fazendo uma associação ou entrelaçamento, poderíamos dizer, desse texto que está lá no Evangelho e de outras referências de Joana, de Emmanuel e do próprio Kardec, porque nós gostaríamos de trazer algumas questões bem importantes do Livro dos Espíritos, que traz um cruzamento de reflexão a partir desse texto, O Homem no Mundo. E aí, de fato, vocês vão observar que eu vou e volto durante a minha fala nessa noite, em análise a esse texto. Então, eu acredito que a gente não vai dar tempo a trabalhar todo ele, mas predominantemente as reflexões dessa noite será focada nesse texto, O Homem no Mundo, que está lá no capítulo 17. É o último texto, o último subtítulo desse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu acho muito importante, geralmente eu gosto de fazer essa reflexão de por que é que Kardec escolhe determinados textos para colocar em determinados capítulos. Nos trazer uma reflexão, que esse texto é escrito e nomeado através do Espírito Protetor, porque da escolha dele trazer essa reflexão justamente para um capítulo cujo tema é Sede Perfeitos. Para que a gente possa entender que estamos em processo em busca da nossa perfeição. O Sede Perfeitos é um convite e talvez para isso ele tenha escolhido textos tão importantes para trabalhar nesse capítulo, e um deles, esse texto tão importante, O Homem no Mundo. Porque às vezes a gente fica numa tentativa muito infantilizada em busca de uma perfeição alegórica, ou de uma perfeição falseada a respeito de si. Quando Kardec nos faz refletir sobre o que é ser no mundo, e nesse mundo em que estamos transitando ainda, no mundo de provas e expiações, é no sentido de entendermos qual lugar que nós ocupamos, que não dá para a gente alcançar a perfeição atropelando esse processo, desrespeitando o passo a passo desse processo. E talvez por isso a importância de darmos tanta atenção a esses textos
que estão no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, a primeira frase que o Espírito Protetor inicia nessa mensagem é a nos dizer: um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Então, talvez a primeira advertência, a primeira reflexão que ele nos apresente é que aqueles que se querem se colocar sobre a tutela e a proteção dos olhos do Senhor e esperam receber a assistência dos bons espíritos, porque para estar nesse mundo é bem importante que estejamos amparados sobre os olhos do Senhor e a tutela dos bons espíritos, nós precisamos nos nutrir de um sentimento de piedade. É essa a reflexão inicial que o Espírito Protetor nos traz. Refletirmos a importância de alimentarmos um sentimento de piedade. E é um sentimento que vem, de certa forma, escasseando em nossos corações. Principalmente quando a gente está, né, nesse turbilhão de violência, de desespero, de desalento, em que muitas vezes a gente deixa se arrastar por esses sentimentos negativos e vai esfriando o nosso coração. E aí nós nos deparamos com a mensagem do Emmanuel chamada Piedade, que está lá no livro Pão Nosso, onde ele nos traz uma reflexão oportuna para a gente poder pensar esse tema. E eu gostaria de trazer o recorte dessa mensagem. Emmanuel traz justamente o versículo que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 6, quando Paulo diz: mas é grande ganho a piedade com contentamento. E Emmanuel faz o seguinte comentário nesse trecho que eu gostaria de destacar nessa noite. Fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas esse homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia trata-se de uma pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e as dilacera. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã, encontra recursos de auxiliar alegremente. Essa piedade com contentamento que o Evangelho de Jesus nos convida. E, infelizmente, a gente ainda, pelas nossas limitações humanas, a gente meio que fica misturando os nossos sentimentos de compaixão, mas ao mesmo tempo de humilhação. Por que nós, como vamos lidarmos ainda com muitas pessoas imperfeitas à nossa volta, porque também nós ainda somos muito imperfeitos, e é por isso que estamos todos aqui, né? Todo mundo junto e misturado nessa experiência humana, a gente precisa refletir como nós estamos nutrindo esses nossos sentimentos de piedade, de compaixão para com o nosso próximo. É na condicional, eu ajudo, mas se a pessoa for grata? Ou é naquela experiência de que se o outro me retribuiu, sem estar na mesma energia, eu não mais me alegro com o bem que eu proporcionei? Quando Paulo nos faz esse convite da piedade com contentamento, é nos chamando a um exercício de piedade em que só fazer o bem nos é suficiente para estarmos bem.
Esse é o convite e esse é o aprendizado importante. E talvez seja essa a experiência importante em que nosso coração precisa ser nutrido para melhor recebermos a assistência que vem do alto. Porque um coração maculado, um coração ressentido, um coração vingativo, é um coração que não cria, psicosfera adequada para receber a melhor assistência. Às vezes a assistência está até lá, sendo posta a nosso serviço. Mas nós que não estamos tendo condição, energia e vibração suficiente para poder melhor receber essas orientações e essas vibrações que nos chegam do alto. E aí, continuando na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Protetor ainda nos diz: purificai vossos corações, não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Elevai o vosso espírito em direção àqueles que vós chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações e nele produzir os frutos da caridade e da justiça. Esse convite para a purificação dos nossos corações, a espiritualidade está nos apresentando qual é o contexto em que nós precisamos estar alimentando a nossa alma. Que terreno é esse que a gente precisa preparar para receber essas sementes que vêm do alto? Porque não adianta a gente receber uma semente boa se esse terreno está árido. Quando ele nos traz essa reflexão e nos convida a purificar os nossos corações, é pedindo para que a gente possa fertilizar as nossas almas e dar uma melhor condição para, assim, recebermos adequadamente essas sementes que poderão ser nutridas, cultivadas, regadas, muito bem adubadas, para que aí sim possa dar frutos de caridade e de justiça. Porque se a gente acha que está exercitando a caridade e a justiça, tendo um coração árido, tendo um coração ressequido, muitas vezes é um auxílio que humilha. É a caridade que alimenta mais o nosso orgulho. E que no lugar de promover as mudanças e as transformações necessárias em nossa alma, atrapalha o nosso próprio processo evolutivo. É por isso que cabe a nós cuidarmos desse terreno, que é a nossa própria alma, para que quando a semente vier, ela possa assim melhor frutificar. E o Espírito Protetor ainda conclui: não acrediteis, contudo, que incentivando vossa dedicação à prece e à evocação mental, desejamos vos levar a viver uma vida mística, que vos coloque fora das leis de sociedade, onde estáis obrigados a viver. Não. Vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. A gente acha que essa passagem pode ser aparentemente uma elucidação muito simples. Mas o que a gente pode atrapalhar a interpretação de um trecho desse não é de brincadeira. Porque quando se faz um convite desse, de cuidarmos dessa sementeira, de cuidarmos desse terreno, a gente acha, eu agora vou viver um eremita, e vou viver só para a contemplação e para a oração e para a meditação. Eu vou me afastar de todas as coisas do mundo, das coisas tóxicas, como a gente diz, das pessoas tóxicas, do ambiente tóxico. Então, vou me refugiar desse mundo e vou viver uma vida contemplativa. É esse o convite? É essa a reflexão que esse Espírito Protetor está falando. Quando a gente se faz um convite para a prece e para a evocação mental, não é dizer que todo mundo deve se refugiar numa vida mística fora das leis de sociedade. É um desafio muito maior. É estarmos no mundo para nos transformarmos e transformarmos o mundo. Porque quem foge desse mundo
nem contribui com sua própria evolução, nem ajuda na evolução das coletividades. Mas a grande questão é como melhor se organizar, como melhor se precaver, como melhor se nutrir para jornadear nesse mundo. Essa é a nossa grande questão existencial. Porque se fosse para fugir, ninguém tinha reencarnado. E a gente sabe a importância da reencarnação para as nossas vidas. E aí, a partir dessas reflexões, nós fomos lá para o Livro dos Espíritos. E aí eu trouxe particularmente o recorte de duas questões que estão no Livro dos Espíritos, a questão 770 e a questão 771. Quando Kardec faz a seguinte questão à espiritualidade. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? E a espiritualidade responde: duplo egoísmo. Às vezes a gente pode achar que é santidade, né? Eu vou me afastar das coisas tóxicas do mundo, eu vou me afastar, né, do pecado do mundo, eu vou me afastar das relações difíceis do mundo, porque eu quero viver em paz. Porque eu não quero me abalar. E quando a espiritualidade responde duplo egoísmo, a gente precisa pensar um pouco mais a respeito dessa resposta. Porque a pergunta de Kardec é clara, gente. Ele pergunta: o que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato no mundo? Duplo egoísmo. E aí, como Kardec é muito misericordioso com a gente, ele vai dizer: esse povo vai ficar endoidado só com essa resposta curta. Vamos pedir um pouco mais de esclarecimento. E aí ele faz a pergunta na questão 770A. Mas não é meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Porque a gente pode fugir dizendo assim: não, eu vou me retrair, porque a reclusão aqui vai ser uma decisão para que eu me eleve espiritualmente. Então, eu vou me afastar do mundo em busca da minha evolução espiritual e, por conta disso, o meu afastamento da minha família, da minha comunidade, isso por si só será uma espécie de expiação. E aí, olhe a resposta que a espiritualidade nos traz. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando um mal, aquele que por tal motivo se isola, cai noutro, porque esquece a lei de amor e de caridade. A gente precisa ter muita atenção com relação a essa questão. Maior expiação não é fugir. Maior expiação não é se privar do mundo. Maior expiação não é se privar das relações do mundo. Maior expiação e mais louvável expiação é fazer uma maior soma de bem do que de mal. Isso é o trabalho mais meritório que nos cabe. Nos esforçarmos para, estando no mundo, fazermos uma maior soma de bem do que de mal. E ele ainda assim reflete: evitando o mal, aquele que por tal motivo se isola, cai noutro. Porque às vezes a gente faz isso. Não, aquelas pessoas tóxicas, aquelas pessoas me tiram do sério, eu vou cortar relações. E às vezes a gente achando que está sendo toda trabalhada na emoção e sendo uma pessoa bem evoluída, a gente está sendo só um orgulhoso, um egoísta. Porque às vezes a gente não consegue lidar com todos os incômodos que aquele outro diferente nos apresenta. E aí a gente se vê diante de uma família bem desafiadora, que a maioria da gente tem. E aí eu corto relações porque essa família me adoece. E aí, porque essa família me adoece, eu preciso me distanciar dessa família. E às vezes a gente incorre num mal muito maior. E aí, trazendo essas reflexões, eu trago uma outra ponderação que eu acho importante para essa fala. Porque como a gente adora deturpar as falhas alheias, né?
a gente vai dizer, olha, a Rafaela está dizendo que pode ficar todo mundo se matando, vai ter que todo mundo ficar junto. Não, não é essa a compreensão. Porque há uma necessidade, por isso que o autodescobrimento precisa ser o processo constante em nossas vidas. Porque eu preciso sempre estar me perguntando a serviço de que está essa minha escolha. Porque se a minha escolha de distanciamento está no sentido de que eu estou observando que as minhas feridas estão em carne viva e que se eu me expor nesse momento, eu vou me atrapalhar mais do que me ajudar, atrapalhar mais os outros do que ajudar os outros. Nesse momento, eu preciso fazer essa leitura profunda a respeito de si. Aqui está o meu limite. Se eu passar dele, eu me atrapalho e atrapalho o outro. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa perguntar, essa minha escolha, ela está sendo infantil, covarde, está sendo uma fuga? Gente, não é o outro que vai responder isso para a gente. Não é o outro. Somos nós, com os nossos afazeres emocionais, olhando os nossos conflitos internos, fazendo a nossa viagem interior, que teremos segurança de dar resposta a isso. Porque se eu entendo que a minha experiência de chafurdar-me nas coisas do mundo, sem ter preparação para lidar com essa questão, pode me atrapalhar mais do que me ajudar, eu preciso de um pouco de distanciamento. Mas se eu entendo que fugindo eu não consigo evoluir, eu preciso estar no confronto com os meus conflitos internos, eu preciso estar a par, porque a gente veio aqui para resolver muitas questões. Eu preciso estar a par da minha pauta de problemas que eu tenho a amadurecer. Essa pauta não pode ser negligenciada. Talvez já foi negligenciada por inúmeras reencarnações. Não dá mais para estar fugindo dela. Mas eu preciso olhar essa pauta com muita consciência, com muita prudência e, particularmente, com muito amparo da espiritualidade superior. Nós precisamos nos reabastecer de boas vibrações para receber as melhores intuições diante das escolhas difíceis. Então, nem é fugir, nem ao mesmo tempo escancarar-se, desrespeitando os nossos próprios limites. Porque nós precisamos sempre estar atento a como eu vou lidar com o meu autocuidado, com o amor a mim mesmo e o amor ao outro. Porque esse é um processo dinâmico. Não dá para eu achar que eu estou amando o outro me mutilando emocionalmente. Não, eu preciso me cuidar emocionalmente para cuidar melhor emocionalmente da minha relação com o outro. E esse processo é um processo que está intrinsecamente interligado. Então, nós precisamos, de fato, refletir a serviço de que pode estar o nosso retraimento, ou o nosso medo, o nosso isolamento das questões do mundo, para melhor nos apresentar quando precisarmos estar mergulhado como nós estamos nessa experiência louca e desafiadora que é estar reencarnado. E agora nós vamos para a questão 771, quando Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade: que pensar dos que fogem do mundo para se voltarem ao mistério de socorrer os desgraçados? E a resposta da espiritualidade: esses se elevam, rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Por que eu achei importante trazer essas duas questões para a gente refletir na noite de hoje? Porque não é o fato de estar isolado ou estar no mundo. É o fato do que estamos fazendo, do que estamos sentindo, do que estamos produzindo, estando isolado ou estando no mundo. Quando Kardec nos traz essas duas questões no Livro dos Espíritos, é para nos apresentar isso. Aquele que se insula com medo do contato pernicioso do mundo, exerce duplo egoísmo.
Mas aquele que se recolhe a serviço dos desgraçados, esse está em mérito de elevação espiritual. Entendem? É muito mais qual é a nossa postura diante dessas decisões. Porque existem pessoas que têm uma vida inteira, majoritariamente, dedicada a cuidar dos outros nas prisões, em outros países distantes de suas famílias, se dedicando a uma profissão de cuidado. Quando eu vou lá para a África, numa experiência missionária, longe da minha família, porque o meu objetivo é cuidar dos desgraçados, porque lá eu vejo um sentido de vida, é uma coisa, gente. Outra coisa é eu querer me fazer de bonzinha e me voluntariar para ir lá para a África, porque eu quero sair do inferno de dentro da minha casa. É outra coisa. É outro sentido. Ou porque eu me atolo em trabalho, porque eu não suporto estar com minha família. É completamente diferente. Então, não é o estar dentro ou estar fora, estar isolado ou estar no mundo, mas como nós estamos quando estamos transitando nessas experiências. Essa é a grande reflexão que Kardec nos traz a nos apresentar essas duas questões do Livro dos Espíritos. Voltemos então à mensagem do Espírito Protetor no Evangelho segundo o Espiritismo, que traz uma outra observação muito rica ao nos dizer: mas se renunciardes às necessidades, ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei-o com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Qual reflexão a gente poderia tirar disso? Se eu estou abrindo mão dessas necessidades, se eu estou abrindo mão dessa vivência nesse mundo, isso está a serviço de quê? Da purificação, da santificação? É essa reflexão que a gente precisa dar. Porque, às vezes, a gente quer sair da experiência do mundo porque a gente tem medo da gente. Porque a gente não quer se ver conflitado com aquilo que nos desajusta. Porque a gente não quer se ver confrontado diante dos conflitos que são atiçados, que são tocados, que são feridos pela experiência do desafio que é estar no mundo. Então, é essa reflexão que a gente precisa, de certa forma, aprofundar em nossas almas, nos nossos processos de descoberta. E aí tem uma passagem bem interessante que Joana de Ângeles nos traz no livro Em Busca da Verdade, particularmente um trecho que está no subitem A Aquisição da Totalidade, no capítulo 1. E eu acho essa observação bem interessante, porque Joana nos traz uma problematização a respeito do sentimento de humildade. Quando ela nos diz o seguinte: reconhecer-se imperfeito, como realmente se é, portador de ulcerações e cicatrizes morais, é um ato de humildade real, que se deve manter com dignidade, enquanto que divulgá-los, demonstrando simplicidade, é maneira de permanecer-se no estado de dominação pela sombra, que somente mudou de expressão e de comportamento. Eu vou parar aqui antes de concluir a fala de Joana. O que eu acho importante dessa reflexão de Joana é que nesse processo de autodescobrimento, a gente precisa entrar em contato com a nossa sombra, a gente precisa entrar em contato com as nossas ulcerações morais. A advertência que Joana está nos fazendo é que a gente precisa entender se a gente está tendo contato com isso num exercício de humildade real. Então, assim, eu sou uma pessoa imperfeita, eu ainda sou muito orgulhosa, você não faz ideia do quanto eu sou invejosa, do quanto eu ainda sou avarenta. Mas será que esse reconhecimento está sendo para o meu aprendizado interior? Ou a toda esquina que eu me cruzo com uma pessoa, quando uma pessoa vem dizer um elogio ao meu respeito, você não faz ideia de quem eu sou isso, aquilo. Eu sou um ser humano muito inferior. Será que isso é humildade real? Será que essa suposta exteriorização de uma humildade, se colocando como uma pessoa inferior, não está a serviço ainda de um ego que quer se amostrar?
Essa reflexão que Joana está querendo nos trazer. E olha a conclusão que ela dá a essa passagem. Nada mais desagradável e mórbido do que a falsa humildade. Aquela que exclui o indivíduo dos deveres e valores éticos elevados. Que o subestima, expressando disfarçadamente presunção, diferenciação das demais pessoas. Muita aparência humilde torna-se ostentação disfarçada. Joana não faz com que a gente escape, né, gente? Que bom, né? Que a gente faz isso à torta e à direita. E quando ela nos traz uma reflexão desse tipo, estamos de fato sendo humildes? Estamos de fato se apresentando como pessoas caridosas? Estamos de fato a serviço da nossa evolução? Porque eu posso reconhecer-me uma pessoa humilde, mas quando eu coloco isso a serviço de uma ostentação, não é mais humildade. Não é mais humildade. É uma ostentação disfarçada. Às vezes a gente só muda de roupa. A gente não diz mais que é uma pessoa maravilhosa. A gente agora diz que é um ser humano de 5ª categoria. Mas às vezes a gente está a serviço do mesmo ego doentio. Mudou só a roupa. Então, quando a gente precisa provocar, quando eu abro mão das coisas do mundo, ou estou querendo dizer para os outros que eu estou me forjando uma personalidade muito evoluída agora, porque, sei lá, eu me tornei espírita, eu agora aceitei Jesus, eu me converti, sou uma outra pessoa. Às vezes é uma outra pessoa que muda o jeito de vestir, que muda cabelo, que muda os lugares, que muda tudo exteriormente. Mas essas mudanças ainda estão a serviço de um ego doentio, que agora quer mostrar aos outros que é uma pessoa evoluída. Então, gente, não é onde eu estou transitando, mas como eu estou transitando nesse processo evolutivo. Porque às vezes eu posso atrapalhar muito mais a minha evolução, me trajando como uma boa pessoa, do que antes, quando eu me vi como uma pessoa atrapalhada. Porque pelo menos me vendo como uma pessoa atrapalhada, eu estava dando a real da avaliação comigo mesma. Eita, que revolução complicada é essa que Joana nos cutuca. Porque ela está nos convidando a abrirmos mão dos falseamentos que nós criamos em torno das aparências que a gente teima em continuar vestindo. E aí, quando ela traz uma reflexão disso para um público espírita, gente, a gente precisa estar duplamente atento. Porque muitas vezes a nossa religião, a doutrina espírita, que pode ser uma alavanca para nos impulsionar ferozmente, aceleradamente o nosso processo evolutivo, se eu trabalho esse instrumento de maneira equivocada, eu mais uma vez vou estar paralisando a minha marcha. Porque às vezes eu posso pegar essa religião para poder me massacrar ainda mais. Eu posso estar pegando a doutrina espírita para querer, me afogar num sentimento de culpa ainda maior. Ou disfarçar nas aparências agora me achando que eu sou uma boa moça. Então precisamos estarmos conscientes, quando a espiritualidade nos reflete a respeito de qual o sentido dessa renúncia para nossas vidas, é porque a gente precisa fazer uma reflexão mais profunda. Não é só deixar de ir no bar e agora todo sábado vir para a casa espírita. Esse é um primeiro passo. Mas não dá para ficar apenas na exterioridade do ato. Essa mudança precisa ser uma mudança profunda. Eu espero que eu esteja me fazendo clara, porque eu fico nessa tentativa de explicar para que não haja maiores deturpações com relação às nossas interpretações. Mas caminhemos agora uma outra reflexão que Emmanuel nos traz, que eu acho muito oportuna para a gente poder pensar esse tema, cuja mensagem é o cristão e o mundo, que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida. E aí eu gostaria de fazer um recorte maior dessa fala de Emmanuel, porque eu acho que ela diz muito diretamente as nossas posturas. Ele traz o trecho do Evangelho, que é uma fala de Jesus, da qual ele tirou do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 28, quando Jesus nos coloca: primeiro a erva,
depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. E olha a interpretação que Emmanuel dá a essa passagem, quando ele nos diz: ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza para nos favorecer a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando um homem comum descansa nas vulgaridades e nas inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que não o viram quando desviado na ignorância, seguem-lhe agora os gestos mínimos em acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já reclamam dele espigas das obras celestes. Conserva-se longe da primeira penugem das asas espirituais e já lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo onde os companheiros não os vejam. Gente, eu acho essa passagem muito profunda. Eu ainda vou ler um trechozinho final, porque eu não queria deixar, passar batido. Inclusive, essa já é uma passagem que eu já utilizei em outras palestras. Eu acho muito importante essas reflexões que Emmanuel nos traz, porque, às vezes, é um retrato fiel do que a gente vive. Às vezes, a gente está num esforço danado, que só a gente e Deus sabe, do esforço que nós estamos fazendo para ter que lidar com as nossas mudanças, com as nossas descobertas. E aquele que não estava nem aí para a vida mundana, complicada, equivocada que a gente estava andando, basta o primeiro propósito da gente querer se candidatar como discípulo do Senhor, já vem assim, a lupa de vigilância. Quanto de nós não escutamos? Seja de nossa família, seja dos nossos amigos, até dos desconhecidos. Pia espírita, pia que se diz cristã. Nós não apenas escutamos, nós também somos os que falamos. Olha a evangélica, olha a católica, olha a ubandista, que só quer ser o que não é. Nesse lugar, muitas vezes, nós somos os que escutamos e os que falamos. E, às vezes, aquela penugem que ainda está florescendo em nossas asas espirituais, para aquele que ainda é fragilizado, é muito mais fácil retirá-la do que investir em dar robusteza a essas asas. Muitas vezes desencorajados por nós mesmos e pelos outros. Quantos de nós não exige dos trabalhadores da seara de Jesus já a perfeição? Começou a desenvolver aquele trabalho, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer, nem pode mais ir para esse canto, para esse canto, para esse canto, para esse canto. Numa lista de exigências. Gente, prestemos atenção em Jesus. Exigir o quê de quem? De quem? Até hoje, Ele nos espera pacientemente, nos dando as mais valiosas oportunidades de aprendizado. Pacientemente. Porque quando nos é dada uma oportunidade da reencarnação, é o quê? O que é que está querendo dizer? Filho, eu estou apostando aqui de novo, e de novo, e de novo. Se Jesus, e aí muito na representação do que estávamos discutindo no grupo de estudo de Joana, porque a parábola do filho pródigo está dando um nó
nos nossos juízos espirituais, graças a Deus. E eu acredito que eu vou assumir o compromisso de fazer não apenas uma, mas inúmeras palestras, porque está muito rica as contribuições que Joana nos traz. Quando ela nos coloca e nos faz refletir da figura desse pai, que não recriminou quando o filho quis ir embora, e muito menos quando o filho voltou, que lição esse arquétipo que é do Pai Celestial nos dá? Que lição é essa? Infelizmente, muitos de nós ou vivenciam a experiência do filho pródigo, morto de vergonha de querer voltar para casa, mas não tem coragem, porque tem muita gente apontando o dedo para ele. Ou a gente é o filho enciumado, que fica reclamando do pai porque está dando agora mais uma oportunidade para o irmão. Muitas vezes nós somos as duas coisas. É aquele que está em débito com o pai, e mesmo em débito ainda se afigura no lugar do filho enciumado que fica reclamando porque o pai está dando ao outro irmão. Às vezes nós somos o filho pródigo, às vezes nós somos o filho ciumento, às vezes nós somos o filho pródigo e o filho ciumento numa abordagem só. Mas a grande lição dessa parábola, e uma das colegas disse no grupo, talvez o nome dessa parábola deveria ser a parábola do Pai misericordioso. Porque a grande lição dessa parábola é a postura do pai, que entende claramente o processo e a infantilidade e a imaturidade espiritual dos seus filhos. Mesmo um indo, o outro ficando, cada um com suas complicações, cada um com seus desafios a traçar. Quem é exemplo nessa parábola? Porque Joana desconstrói tudo, né, gente? Porque antes a gente tinha a imagem bem polarizada. O filho pródigo é o filho que não presta, e o filho que ficou é o filho bacana, porque ficou lá apoiando o pai. Quando ela desconstrói essas duas figuras, eu nem digo desconstruir, quando ela renova e amplia as interpretações com relação a esses dois arquétipos que são esses filhos, somos nós. Todos complicados aí nessa viagem que é estar reencarnado, que é estar vivendo nesse mundo, e que se atrapalha, mas hora e outra a gente vai voltar para casa, o nosso Pai vai nos acolher novamente, e vai acreditar, e vai dizer, não pense que essa penugemzinha aí ela é sem valor, ela é gloriosa, filha, ela nem existia antes, está existindo agora. Essa erva nem existia, está começando a florescer. E esse pai estará jubiloso. Então, que não sejamos esses lugares de acusadores, de querer exigir dos nossos irmãos essa perfeição, de querer se achar que só somos dignos de nos candidatarmos a discípulo do Senhor, se formos alma já toda trabalhada na evolução, porque não somos. Porque se for assim, ninguém entra. E o pai só está dizendo, eu quero é todos. Venham do jeito que vier. Venham do jeito que vier. Porque é no trabalho, é na luta, é no esforço que a gente vai aprender e construir essa obra colaborativamente. E olhem o trecho final que Emmanuel nos traz nessa passagem. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças. E por isso mesmo, em disputas mais ásperas, para arrebentar o casulo das paixões inferiores, na aspiração de subir, dentro da velha ignorância que ainda lhe é característica. A multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz. Ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, esquecendo que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre, primeiro a erva, depois a espiga, e, por último, o grão cheio na espiga.
respeitemos os nossos processos, os nossos tempos. Dosemos as nossas cobranças e as cobranças em relação aos nossos irmãos. Todos somos dignos de nos candidatarmos na condição de discípulo do Senhor. E a gente está aqui para isso. Porque é a terra, se não é essa grande escola, que Deus nos presenteia para estar aqui todo mundo aprendendo junto um com o outro. E esse é o desafio que a gente precisa abraçar com muito respeito a si mesmo e com muito respeito ao processo do outro. Então, diminuamos os nossos dedos de julgamentos, as nossas línguas ferinas, que adora estar analisando a vida alheia, sem ter a menor compreensão da dor e do sofrimento e do grande trabalho que as almas e outras tantas almas estão fazendo para arrebentar esse casulo da ignorância. E isso somos todos nós, gente. Uns mais, outros menos. Um melhor trabalhado no departamento, outro, e daí vai. E, particularmente, estando numa casa espírita, estando nessas relações, como a gente precisa ser prudente com relação a isso? Porque, vez por outra, a gente está descartando o nosso irmão porque ele deslizou-se em uma coisa. E somos os responsáveis pela obra do Senhor sofrer deserção, porque os nossos irmãos ainda muito fragilizados, não têm ainda condições de escutar as nossas lições de moral. Porque é o grande desafio, é convidar o outro para o aprendizado, estimular o outro a poder trabalhar pelo seu crescimento, sem apontar qual é o caminho que ele precisa trilhar. E esse é o desafio que cabe, que nos impõe as relações humanas. E outra passagem que eu achei bem interessante, ainda nessa mensagem, né, do Espírito Protetor, quando ele nos diz: se sois obrigados a estar em contato com os homens, cujos espíritos são de natureza diferente da vossa e de caracteres opostos, não deveis afrontá-los. Sede alegres, felizes, mas com a alegria de que provém da consciência limpa da felicidade que o herdeiro do céu conta os dias que se aproximam de sua herança. Quando o Espírito Protetor nos traz essa mensagem, é dizer assim: não adianta esse palavreado muito bonito, aparentemente de autoajuda, que nos insula a fugir das pessoas tóxicas sem uma maior reflexão. Porque as pessoas difíceis, como Joana bem coloca na sua mensagem chamada Vida Social, que está lá no livro Desperte e Seja Feliz, essas pessoas difíceis, essas pessoas diversas, que nos confrontam de diversas formas, são os instrumentos importantíssimos para a nossa tolerância, para o nosso aprendizado, para a renovação, para a quebra dos nossos preconceitos. Se eu saio de cena, o que eu aprendo? Se eu desisto dessas relações, o que eu aprendo? E complicado mais é quando a gente descobre que a nossa grande missão na reencarnação era lidar com aquela relação. Imagine quando a gente chega do outro lado assim, né? Complicado, sem saber muito o que fazer. Então, saibamos respeitar os nossos limites, mas, se a ferida está em carne viva, o nosso propósito é cuidar dessa ferida. Cuidemos da ferida, cicatrizemos a ferida, tomemos antibiótico, fortalecemos a nossa imunidade espiritual para voltar à luta. Porque nós precisamos voltar para a luta. E um outro último trecho que eu gostaria de trazer, quando ele nos diz: a virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador que vos deu a vida. Ainda tem mais mensagem, mas infelizmente não vai dar tempo a gente fazer maiores desdobramentos. Então já deixo cá a indicação para lerem
toda essa passagem chamada O Homem no Mundo, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu gostaria de terminar com essa reflexão, também muito impactado do que foi uma das discussões que nós tivemos hoje no grupo de estudos. Porque às vezes a gente acha que a elevação espiritual representa a gente ser apático, o protótipo daquela pessoa zen, que parece que nem energia tem. E quando a espiritualidade faz que a virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, é um convite para a alegria. Nós precisamos celebrar o estar aqui. Nós precisamos sermos profundamente gratos por estarmos reencarnados, porque foi uma loteria que a gente ganhou. Nós precisamos olhar os desafios que a vida nos apresenta como belíssimas oportunidades de aprendizado. E quando a gente dá esse tom, essa tonacidade de bom ânimo e da alegria às nossas experiências, a gente muda a nossa vibração, gente. Espírito superior não é triste, não é apático, não. É esfuziante. É aquele que só a sua presença faz com que as nossas almas elas se inquietem positivamente. E uma outra reflexão. Não devemos rejeitar os prazeres que a vossa condição humana lhe permite. Porque só há uma recomendação. Durante toda essa passagem, você não vê o Espírito Protetor dizendo o que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que fazer. Só nos leva a refletir. E quando ele nos diz, basta que todos os nossos atos sejam regidos pela lei de Deus, esse é o único código que precisamos respeitar. Então, eu posso celebrar as festas do mundo? Posso. Se eu respeitar o meu corpo, se eu for responsável com as relações, se eu saber que a minha escolha por estar no mundo, ela é consciente ou não. E eu gostaria de finalizar só com um exemplo que eu acho muito oportuno. Todas as pessoas da minha família sabem que eu gosto de São João. Todo mundo já sabe que só por um milagre de Jesus eu perco Flávio José no Parque do Povo todo ano. E talvez muitos olhos, inclusive, diga que é uma coisa muito absurda, como um espírita pode ir para um Parque do Povo, porque sabe que as vibrações, porque sabe a qualidade de espírito que está lá e daí vai. Né? Eu não quero nem desdobrar em maiores questões. São João, para mim, tem uma memória afetiva familiar. São João, para mim, representa o cheiro de fogueira que minha avó acendia na porta de casa. São João, para mim, representa 3 meses de ensaio de quadrilha, reunindo toda a comunidade na frente da minha casa. Representa o bairro da Liberdade, em que nós tínhamos a convivência com todos os vizinhos. São João, para mim, representa todos os adultos ver a quadrilha dos seus filhos e depois os adultos pais dançarem quadrilha. Show de Flávio José, para mim, representa ver famílias na frente do palco no Parque do Povo. Mas Parque do Povo também pode representar, para mim e para outros tantos, desequilíbrio. Pode representar tentações que minha alma ainda não tem condições de suportar. Pode representar eu ter que lidar frente a frente com o alcoolismo muito mal resolvido. O problema não é só o Parque do Povo. Se eu não estou vigilante e vou para essas aventuras, eu assumo um risco. Se eu assumo um compromisso de que eu entendo aquilo como uma celebração de vida, como uma celebração de uma memória afetiva, como um resgate da minha família e da minha cultura, eu dou um outro sentido. E teve uma imagem no carnaval, estávamos no MIEP, toda trabalhada na evolução, mas que muito me chamou a atenção. No Instagram, o expositor Leonardo Machado, que eu tenho um respeito grande, ele publicou um vídeo fantasiado com suas 2 filhas crianças no Carnaval de Rua em Recife. E aquela leitura, para mim, foi uma leitura de memória afetiva e cultural. Estar no mundo, aproveitar os prazeres do mundo,
aproveitar as celebrações do mundo com equilíbrio e consciência. Porque se não houver consciência, eu abro mão de ir para o show de Flávio José e espiritualmente eu vou devassar o Parque do Povo em desdobramento espiritual quando eu durmo à noite. Porque o que o Senhor quer de nós, cada vez mais, é responsabilidade para com as nossas almas e consciência do que a gente faz. Isso é reger os nossos atos em vibração com a lei de Deus. Muita paz a todos.